Você já se perguntou por que de uma hora para outra tantas pessoas começaram a odiar o PT assim? Mesmo pessoas que se beneficiaram muito dos governos de Lula e também no governo de Dilma, de repente, pessoas que eram eleitoras de Lula começam a odiar o PT, criticá-lo, dizer que não votam no PT de jeito nenhum. O que convenceu essas pessoas? O que mudou na vida dessas pessoas para negarem assim dessa forma? Existe um movimento mundial de grandes corporações para tomar conta de regiões e riquezas do mundo todo. Isso acontece em vários lugares do mundo ao mesmo tempo. Nós estamos vendo isso na Síria, nós estamos vendo isso na Venezuela, nós vimos isso na Argentina, nós vimos isso no Paraguai e nós estamos vendo isso no Brasil, para citar o que está mais próximo de nós. A discussão hoje não é se você é socialista, se você é social-democrata, se você é liberal, se você é capitalista. A questão é se você é brasileiro e não quer que seu país vire um quintal, uma colônia de exploração, aonde as riquezas que nós temos vão ser simplesmente surrupiadas, sugadas e levadas para o estrangeiro, e para nós vai ficar só a migalha, só as migalhas vão restar para a gente desse banquete. Então você tem que entender que o grande fantoche dessas eleições não é o Haddad sendo fantoche de Lula, porque o PT nunca escondeu Lula e sempre foi o nosso candidato principal. O grande fantoche dessas eleições chama-se Jair Bolsonaro, porque na verdade ele é só uma figura folclórica, uma figura teatral, uma figura política de discurso fácil, de discurso firme, que convenceu pessoas com a sua falsa imagem de político novo. Ou pior, de não político. O que esconde Jair Bolsonaro é que por trás deles existem forças econômicas que querem sim transformar o Brasil numa nova colônia. Então, se você não quer que o seu país vire um mero quintal para grupos estrangeiros, então o seu lugar é na resistência. E a resistência hoje chama-se Fernando Haddad. Eu perguntei no começo, o que fez com que as pessoas começassem a detestar o PT de uma hora para outra? Jair Bolsonaro tem mais de 40 mil grupos de WhatsApp dos seus seguidores. 40 mil grupos. Ou seja, nós não temos noção da quantidade de fake news, de notícias manipuladas, de mentiras que foram veiculadas pelos seguidores do Bolsonaro. Alguns veiculando sabendo que era mentira, alguns, a maioria, divulgando não sabendo se tratar de mentira e até acreditando nelas, mas o fato é que foi montado um grande aparato de guerra midiática nessas eleições. E o eleitor brasileiro, pela primeira vez na história, teve uma eleição bombardeada com uma manipulação de grupos de redes sociais como nunca se tinha visto. As eleições passadas entre Aécio e Dilma já tinham mostrado uma quantidade enorme de manipulações, de notícias falsas. Mas mesmo assim, nada que se compare o que a equipe de marketing do Bolsonaro conseguiu agora. É importante que a gente saiba disso, porque nós vamos identificar, nós vamos detectar um padrão de discurso nos seguidores de Bolsonaro. Podem perceber, existe um conjunto de frases feitas, de respostas prontas, que eles ativam quase que automaticamente, sem perceber inclusive, né? E isso não foi criação espontânea, isso foi planejado, isso foi muito bem calculado, isso foi muito bem executado. É importante a gente lembrar que o fascismo
que a gente vem denunciando aqui, ele precisa de um inimigo natural, ele precisa de alguém para botar a culpa. Ele precisa eleger um demônio a ser exorcizado, ele precisa eleger uma bruxa para ser queimada. Ele precisa escolher um judeu para ser odiado, para que as pessoas se concentrem muito mais em odiar o inimigo, em temer o inimigo, em perseguir o inimigo, do que propriamente com o seu próprio candidato. É o que acontece com os seguidores de Bolsonaro. Percebam, eles passam muito mais tempo, aliás, muito mais tempo divulgando fake news, manipulação de informações, frases feitas sobre as candidaturas de oposição. Isso aconteceu com o Ciro também, mas aconteceu muito mais contra o PT, contra Lula, contra Haddad, contra Manuela Dávila, vice, que é do PCdoB. Isso porque é uma estratégia antiga do fascismo. Nós precisamos escolher um inimigo comum, fazer com que a população odeie esse inimigo comum com todas as suas forças, visceralmente, odeie realmente de forma muito sincera, para que ela se esqueça que ela está apoiando um lado completamente nefasto. Para que ela se esqueça que esse lado que hoje ela está demonizando, ontem lhe deu grandes oportunidades na vida. O que os fascistas estão fazendo hoje, eles fizeram na Alemanha antes da Segunda Guerra. Eles precisavam escolher, eleger um inimigo comum, e fizeram com os judeus. Os comunistas também, mas principalmente os judeus. Os ciganos, os negros também foram perseguidos, os homossexuais também foram perseguidos, mas o grande eleito para concentrar o ódio do povo alemão foram os judeus. Hitler conseguiu convencer a população alemã de que todos os males que a Alemanha vivia, desde corrupção, a desemprego, a violência, a inflação, tudo, problemas econômicos, sociais, políticos, passavam pelos judeus. Ele conseguiu convencer as pessoas disso. E no primeiro momento as pessoas não se comoveram quando os judeus foram isolados, foram perseguidos, foram duramente perseguidos pelo sistema nazista, nazifascista. Quando a Europa se deu conta do que estava acontecendo com os judeus, quando a Europa se deu conta do verdadeiro holocausto que vinha acontecendo com o povo judeu, milhões já tinham morrido. E só se veio saber a gravidade do holocausto quando a guerra acabou. Quando os russos, os soviéticos, junto com os franceses, os ingleses, os americanos, tomaram Berlim, derrotaram os nazistas, e aí, um a um, eles foram libertando, foram destruindo o que restou dos campos de concentração, dos campos de extermínio nazistas. O que eu quero dizer com isso é que o mal que o fascismo causa, ele pode não estar visível aos olhos no primeiro momento. E as pessoas podem demorar muito tempo para perceber aquilo que pode vir a acontecer com elas, com seus amigos, com seus parentes, com pessoas próximas, talvez com elas mesmas. Porque a partir do momento que o mecanismo do fascismo é instalado, qualquer um que pise fora da linha pode ser considerado um inimigo do Estado, um inimigo do regime e, portanto, passível de ser severamente punido. Os brasileiros estão brincando com fogo, um fogo chamado fascismo, nazismo. Eu espero que nosso povo consiga se dar conta do perigo que está correndo antes que seja tarde demais. Porque talvez a gente possa estar tendo aulas de nazifascismo
muito realistas. Na verdade, nós podemos estar tendo aulas práticas do que é o nazismo a partir do ano que vem. Tchau.